Quando você está começando na pesquisa, é muito comum a gente chegar a conversar com os nossos orientadores e eles falarem, sente lá, faça pesquisa, faça revisão bibliográfica sobre o assunto que a gente vai trabalhar, vai e entenda sobre ele. E depois a gente começa o trabalho. Mas é engraçado que muitos dos professores, eles não te contam como que você faz essa revisão bibliográfica. Nunca te dão uma lista, né, de perguntas que você tem que responder para você entender de onde que você tem que começar, né, realmente a sua pesquisa. E isso se dá pelo fato porque realmente, né, cara, eles estão imersos ali nisso já faz muito tempo, então para eles já é um negócio muito simples, muito básico, que eu acho que talvez eles esquecem, né, que a gente não nasce sabendo como que faz esse tipo de coisa. E isso é tão comum, né, de acontecer que vários colegas já passaram e eu, inclusive, já passei por isso, porque eu só fui entender o que eu estava fazendo no final, né, quando eu já tinha que entregar textos ali, eu já tinha os resultados e aí eu fui descobrir por que eu tinha aqueles resultados no final. Então, para você não passar por isso, para você aprender, né, como que a gente faz uma revisão bibliográfica, com que você vai começar, né, o seu trabalho da melhor forma possível, né, já sabendo o porquê que você vai estar pesquisando aquilo. Eu separei aqui algumas dicas, né, para você estar melhorando aí e realizando essa revisão bibliográfica da melhor forma possível. Eu considero que dentro da revisão bibliográfica ela é composta por 3 fases, né, que elas acabam ocorrendo ali meio que em looping, porque primeiro você tem que planejar a sua busca, depois você vai realizar a busca de fato e depois você vai fazer a leitura desses artigos. E depois que você lê, né, todos esses artigos, depois de fazer todas essas etapas, no final você vai ter mais dúvidas sobre essa terceira etapa aqui. Conforme você vai lendo, você vai entendendo algumas coisas, você vai descobrindo que existem alguns pontos ali que você não entendeu e aí você separa aquilo e volta para o primeiro ponto. Então, se você parte desse primeiro ponto de uma maneira desorganizada, o resto vai ser muito mais bagunçado, você não vai saber o porquê. Para você ficar indo e voltando nessa tua busca ali, vai ficar sem sentido. Então é importante que nas 2 primeiras buscas, principalmente, você foque em responder algumas perguntas. E é por isso que esse vídeo não vou estar tratando da busca, ensinando como fazer a busca ou fazer a leitura, isso eu deixo separado para outro conteúdo, mas aqui realmente eu vou focar na primeira parte que eu julgo como sendo a parte mais importante para a revisão bibliográfica. É comum a gente entrar lá no Google Acadêmicos, jogar o nosso tema, aparecem milhares de artigos e a gente não sabe o que cada um deles tem com relação ao que a gente vai fazer. Eu separei 2 fases, né, de perguntas que a gente vai ter que estar respondendo aqui dentro dessas primeiras buscas da nossa revisão bibliográfica. E essas fases são construindo a base e mapeando a atualidade. Como a gente está tratando na primeira parte, na primeira fase, sobre construir a base, é importante que você saiba o que é o teu tema, né? Porque, assim, vamos falar sobre processos de ensino, metodologias de ensino e aprendizagem, por exemplo. Isso é um tema muito amplo, né? Mas o que foi feito, o que é esse tema, né? O que ele busca responder, o que ele busca solucionar, o que ele busca explicar, de quais formas que são feitas essas explicações, quais metodologias que existem, entendeu? Então a gente já foi abrindo ali, dentro dessa pastinha, já existem várias subpastas ali que a gente acabou encontrando dentro do tema. Então o que é o tema? E aí dentro desse tema existem subtemas. Então primeiro, no geral, vamos entender o contexto, né, do que é esse tema que vocês estão trabalhando. E com isso, então, também você vai ser capaz de responder o porquê que o teu tema é importante. Então, aqui dentro dessas 2 etapas, né, do o que é o teu tema e por que ele é importante, eu separei algumas perguntas aqui que vão te ajudar a entender melhor, né, o que você está fazendo. Qual é a origem ou histórico do seu tema? Por que o seu tema é importante para a sua área? O que os problemas práticos ou teóricos do seu tema tentam resolver? E quem são as pessoas ou setores afetados por esse tema? Então veja que aqui você não está partindo do nada, né? Você não está criando alguma coisa e tentando pegar muita coisa no ar. Você está com uma sequência de coisas que você tem que responder. Então a gente sempre parte do geral para o específico. Sempre aquele esqueminha de triângulo invertido, né? Um triângulo invertido. Você parte do geral para o específico. E eu julgo que quando a gente está trabalhando num assunto, num aspecto mais amplo, mais geral, né? Eu estou tentando entender, começar a entender o que foi feito, o que não foi feito, como que se relaciona esse conteúdo. Em muitas áreas tem muitas pesquisas que são lá de 1900 e bolinha, e que hoje em dia ainda são citados como os principais trabalhos sobre aquele tema. Então é importante que você saiba, né? Quando você for ler, você vai ver, esse artigo que já foi citado, esse artigo já foi citado. Então esse trabalho aqui é importante. Isso aqui você já
já salvo, porque você vai estar usando ele também. Ou se você vai estar criticando aquele primeiro trabalho, ou você vai estar citando ele como base para você dar sequência ali no teu trabalho também. Foi muito importante. E aí você questiona ou não aquele resultado. E por isso, né, é importante que eu acho que talvez a melhor forma de você encontrar esses trabalhos é você procurando por revisões, no caso reviews, se você for fazer essa busca em inglês, que eu acredito que vai te dar um contexto geral muito positivo, cortar muito trabalho e você acabar lendo aqueles trabalhos ali individualmente, né? Então procure por reviews nessa primeira etapa, que eu acho que vai te ajudar a cortar um bom caminho. E aí, beleza, né? Você já tá com uma boa quantidade de informações sobre o tema que você vai trabalhar. E se você já tentou fazer esse tipo de busca, comenta aqui que eu quero saber, né, como que você tentou fazer essa busca na primeira vez. Se você, por acaso, né, ao longo da tua pesquisa, das vezes que você fez revisão bibliográfica, você já se atentou a responder esses pontos primeiro, se você já tá lá na frente e não conseguiu responder ainda. Então, comenta aqui pra gente conversar e eu entender também, né, um pouco de como que vocês fazem, né, essa revisão bibliográfica de vocês. E agora passando para a segunda fase, né, que é o mapeamento da atualidade. Nesse caso, então, agora sim a gente vai estar filtrando por artigos mais novos, né, trabalhos mais recentes, que aí a gente filtra sempre ali na faixa dos últimos 10 anos, para a gente entender o que tem sido feito dentro dessa área ali, o que tem sido questionado, tem sido proposto de solução. E essa etapa eu acho que é um pouco mais complexa, então eu vou estar detalhando um pouquinho melhor também as perguntas, tá? Mas nessa segunda fase, a gente separa também em 2 conjuntos, mas nesse primeiro conjunto a gente vai chamar de estado da arte, né? Então a gente vai saber o que tem sido feito, como eu falei anteriormente, né? O que tem sido feito hoje dentro da sua área. E aí dentro dessa parte de descobrir como que está o estado da arte, eu separei mais 3 perguntas. Quem são os autores ou referências clássicas desse assunto? Porque nem eu falei anteriormente, né? A gente vai ter lá na frente ou no passado muitos artigos, muitos autores, né? Os mesmos autores são sempre citados no mesmo trabalho, em vários trabalhos, então é comum isso acontecer. Fica atento que isso é importante você ter isso também já guardado. Então agora é a hora de você responder essa pergunta. Quem são essas referências que são importantes para o teu tema que você vai trabalhar? Além disso, quais são as metodologias ou teorias mais utilizadas para estudar esse tema? E aí é nesse momento que você vai também entender por que a metodologia que talvez o seu orientador ou orientadora tá te passando para você fazer, né, para você seguir essa metodologia, e aí você vai entender o porquê que tá sendo te passado isso. Faz parte. Agora, se você quer entender o porquê, você responde essa pergunta também. Por fim, você vai responder a última pergunta dessa etapa, né, de estado da arte, que é: existe um consenso atual sobre o tema ou há divergências entre os pesquisadores? Tem coisas que são estabelecidas e você segue aceitando aquilo como uma informação correta e certa e vou ver o que isso impacta no futuro, ou você tenta criticar, né, aquele ponto. Então é importante que você saiba que se dentro do tema que você vai pesquisar, isso é uma coisa que está estabelecida ou as pessoas, os pesquisadores ainda estão criticando aquilo dali, tentando formular metodologias diferentes, apontando erros ou falhas naquela metodologia anterior. Então tudo isso é importante você saber, e aí você fecha o pacote de entender, né, o estado da arte que a gente chama dentro do tema que você está trabalhando. E aí passando para o último conjunto de perguntas, né, o que falta saber sobre o seu tema? Nesse último conjunto de perguntas a gente tem então que responder: existe algum aspecto do tema que foi pouco explorado? E aí é onde você pode formular com o seu orientador: eu quero trabalhar sobre isso porque isso aqui foi pouco explorado, foi pouco perguntado. Mas isso eu acho que é uma coisa mais pra frente. Mas é bom você saber, né? Porque primeiro você entende o básico e depois você já tem essa mentalidade ali de você saber o que não foi respondido, você pode tentar explorar aquilo dali. E segundo, quais são as limitações apontadas nos estudos recentes sobre esse tema? O que os autores dos artigos recomendam para pesquisas futuras nas suas conclusões? Então, dentro do trabalho lá, sempre vai acabar: a gente resolveu esse problema aqui, mas nesses resultados eles indicam que pode estar relacionado com alguma coisa, e para trabalhos futuros podem ser feitos esses outros tipos de análise para tentar verificar isso aqui. Então, aí fechou. Aí você está pronto para fazer a tua revisão, já está com uma revisão bibliográfica muito robusta e para desenvolver um trabalho foda. E
daí pra frente ninguém te segura. E se eu te ajudei de alguma forma com esse conteúdo, já deixa o like aqui, porque acho sim, eu entreguei isso aqui de graça, mas pra gente que trabalha aqui com o YouTube é importante a gente ter o engajamento de vocês, e isso indica, né, pro algoritmo que esse conteúdo é relevante, e você consegue então divulgando, fazendo com que o YouTube, né, divulgue esse conteúdo para mais pessoas, e eu consigo aqui continuando, né, dando esse tipo de conteúdo aqui dentro da plataforma. E para terminar, eu tenho 2 diquinhas finais aqui, que são uma relação a melhorar, né, a sua busca, e outra com relação à organização. Então a primeira, eu digo que dependendo da área que você vai trabalhar, a maioria das áreas que eu tô acostumado a trabalhar, pelo menos que eu tenho contato, que é mais na área de exatas e na área de aplicação, a gente encontra artigos em inglês mais relevantes do que artigos em português, né? Então, para você entender a estrutura de como que funciona um texto acadêmico, um artigo, alguma coisa assim, ler artigos em português é importante para você entender como que é o raciocínio, como que é a estrutura do artigo. Mas se você quer encontrar resultados mais relevantes, mais impactantes, de alto impacto, você vai ter que se obrigar a encontrar artigos em inglês. Então isso é uma coisa positiva, porque você já vai conhecendo os termos que são presentes, né, na sua área ali, já na versão em inglês. Então quando você for realizar suas buscas, realize as buscas já em inglês, para você cortar esse caminho. E aí a hora que você for ler, né, aproveite também essa etapa de leitura, porque você acaba desenvolvendo o teu inglês, você se força, aproveite que você tem esse tempo para desenvolver o teu inglês, porque eu sei que hoje na era de inteligência artificial é muito fácil, muito confortável a gente só clicar ali e upar o documento na inteligência artificial, pedir para ela traduzir e conversar sobre aquilo naquele tema. Usem inteligência artificial, mas usem com sabedoria, né? O que vocês devem fazer é leia o artigo em inglês, grife as palavras que vocês não sabem, traduzam, sabe? Tente traduzir o texto ali dentro da cabeça de vocês, dentro do artigo você vai conhecer as palavras novas, e isso vai estruturando o inglês dentro da tua cabeça. E caso vocês não entendam termos específicos da área, aí sim, vocês perguntam para a inteligência artificial o que isso quer dizer, por que isso dentro da minha área, eu tô começando, sabe? Sempre contextualize a inteligência artificial do ponto que você tá e por que você não conhece aquela informação, tá? Então, não terceirize o teu raciocínio para a inteligência artificial, não fique preguiçoso, porque no final das contas, quando você for ter que apresentar esse trabalho lá no final, você vai lembrar, putz, talvez, né, a banca, quem estiver te avaliando, te pergunte o que você acha sobre esse assunto, sobre esse tema, e se você fizer desse jeito, desse outro jeito, aí você vai saber, né, você vai lembrar, eu lembro de um artigo, de um trabalho que tentou fazer isso e não deu certo, ou fez daquele jeito e a gente não tem tal equipamento disponível, sei lá, para fazer da mesma forma. É importante que vocês leiam os artigos, não terceirizem para as inteligências artificiais, porque além de responder as perguntas de quem vai estar avaliando vocês talvez vão apresentar esses trabalhos em inglês, com muita sorte. Eu torço para que vocês tenham essa experiência. Então, não terceirizem aprender o inglês aí, porque isso é uma etapa importante que vocês têm que passar, e não deixe para a última hora, para a hora que vocês precisarem, aí vocês, daí fica bom. E por último, sobre a organização, então, uma coisa que eu utilizo, né, durante as minhas organizações, na minha revisão bibliográfica, todos os artigos que eu procuro, que eu encontro, que eu vou ler depois, eu sempre salvo eles com o nome do autor, vírgula, ano de publicação. Se você quiser, você pode incluir também ali a revista que foi publicado, para você já ter um conhecimento, né, de qualquer a revista que comumente são publicados resultados da área que você tá pesquisando. Por que isso é importante? Porque eu costumava salvar esses arquivos com nesse trabalho é falado sobre decaimento do próton, sei lá. Depois eu ia procurar, mas que artigo que é esse decaimento do próton? Sabe, tem tantos outros artigos que eu encontrei sobre o decaimento do próton, então esse daqui já não sei mais qual que é. Então,
Quando você vai ler, você já relaciona com o autor e o que ele disse. O ano de publicação é importante porque são artigos mais recentes, né? Quando você for citar eles, depois é importante que você cite trabalhos recentes. E a revista ali, se vocês quiserem também, para vocês já terem uma noção, já irem gravando, né? Quais são as revistas mais comuns, para vocês até estarem procurando depois, especificamente na revista, não estarem dependendo mais de buscas gerais, como no Google Acadêmicos, tá bom? E se você gostou e ficou até o final desse vídeo aqui, se você aprendeu alguma coisa com esse conteúdo que eu trouxe para vocês, eu recomendo que vocês assistam esse vídeo aqui, que nesse conteúdo eu falei um pouco sobre a experiência, né, sobre como que você ingressa, quais são as dificuldades, quais são as primeiras dúvidas, as principais dúvidas e até coisas que não te contam sobre o ingresso na pós-graduação, seja ela especialização ou estrito senso, como mestrado e doutorado. Então, se você tem interesse em seguir nessa carreira aí, eu tô aqui para trabalhar e passar um pouco do que eu aprendi ao longo desses quase 10 anos aí que eu tô nesse meio, para facilitar aí esse caminho para vocês. Então, se inscreve aqui no canal, já fica a nossa comunidade para você que quer passar por toda essa etapa aí do meio acadêmico, mas sem levar a bomba, sem ter muita surpresa no caminho. Beleza? Então, aquele abraço, até o próximo vídeo.